O sentimento é de muita vergonha. Eu me sinto muito envergonhada por essa situação, porque somos todos vizinhos, moramos todos no mesmo bairro, conhecemos ele de lá, e eu, sinceramente, eu fico sem palavras para falar, lamentar mesmo por isso. E oriento também todas as mães, cara, que consigam evitar esses problemas, consiga com seus filhos, para que não passe por essa situação que eu tô passando agora. Essa vergonha. Tá sendo muito difícil, muito dolorido para mim. E também sei que para a família dele, peço desculpa para a mãe dele, porque eu sou mãe, eu sei quanto é difícil para meu filho passar por uma situação dessa. Eu sou mãe, sou filha, sou irmã. Eu sei que é difícil. Os irmãos dele, eu sei que se fosse com um irmão meu também, eu ia estar passando a mesma situação. Eu só quero pedir mesmo desculpas. E que vocês entendam que eu não tive culpa disso. Eu jamais ia concordar com uma situação dessa. Jamais mesmo. A história que envolve sumiço, denúncia, uma suposta falsa acusação e prisão começou no dia 8 de março, quando essas duas irmãs que aparecem na imagem teriam ido à igreja no bairro Parque Pindorama, onde moram, e misteriosamente desapareceram. O sumiço das irmãs mobilizou a comunidade. Após horas de angústia, no dia seguinte, as meninas voltaram para casa. Aos pais, elas relataram que haviam sido sequestradas. A irmã mais nova, de 8 anos, teria sido dopada e a maior, de 13 anos, abusada sexualmente. No dia 9 de manhã, às 9 horas, elas apareceram em casa, apareceram sujas de lama, relatando que elas, na hora que a gente perguntou o que tinha acontecido, onde elas relataram que disse que tinha pegado elas e tinha levado para uma casa, para ir para o lado do Coroadinho. Aí lá ele tinha deixado elas numa sala, a pequenininha numa sala, e levado a outra para um quarto. Durante a denúncia das irmãs, a suspeita logo recaiu sobre um dos vizinhos das meninas. O homem foi preso em flagrante. Sem antecedentes criminais, ele foi detido e teve a prisão temporária convertida em preventiva. O homem foi autuado por estupro e cárcere privado. A princípio, tudo parecia resolvido. Crianças em casa e suspeito preso. Porém, horas depois, surgiu uma nova peça nesse quebra-cabeça. Uma testemunha que tinha todas as informações do que realmente havia acontecido. Pela manhã nós recebemos algumas testemunhas, compareceram de forma espontânea aqui na DPCA para contar uma versão diferente da versão relatada no auto de prisão em flagrante desse indivíduo do caso que ocorreu no bairro Parque Pindorama. Então, segundo as testemunhas, a adolescente com a sua irmã não foram abusadas sexualmente e nem estiveram em cárcere privado. A informação é que elas tinham passado a noite na casa de um adolescente, de 16 anos, e não retornou para casa, e com medo da mãe brigar, só retornou no dia seguinte e acabou falando que foi vítima de crime. De acordo com as investigações, o garoto relatou à polícia que conhecia a menina de 13 anos e tinha uma paquera. Eles então decidiram marcar um encontro na casa do rapaz. O que era para ser um momento romântico envolvendo os dois adolescentes se tornou um pesadelo para quem não tinha nenhuma relação com a história. Eu lamento pela família o que está passando, que eu também como mãe, como filha, como irmã também. Eu lamento muito. Eu sei o que está sendo difícil para mim, imagine para eles.
por ele ter sido acusado por uma coisa que ele não cometeu. Eu sei que está sendo difícil para todo mundo, é uma vergonha que a gente está passando. E tudo isso é muito dolorido, tanto para mim como para eles, principalmente para eles, né? Em entrevista exclusiva à nossa equipe de reportagem, a mãe das crianças revelou que a família possuía uma relação amistosa com o homem acusado pelas irmãs. Eu conhecia ele, a mãe dele mora perto de um galpão onde meu esposo trabalha. Eu conheci ele através do meu esposo, que ele chegou ainda a trabalhar com meu esposo. Ainda foi lá na minha casa, ainda fazer um serviço numa geladeira lá em casa. Foi fazer uma coisa, mas eu não tinha muita intimidade com ele, entendeu? Algumas perguntas ainda estão em aberto, especialmente porque a adolescente resolveu acusar o próprio vizinho de sequestro e abuso sexual. A Polícia Civil tem investigado, mas a mãe da menina tem uma versão. Ela me relatou um problema que ela usou ele. Porque na época que ele foi lá em casa ajeitar a geladeira, ele passou a mão nela. Aí na hora, ela pensou logo nele, entendeu? De jogar a culpa nele. Após tantos depoimentos e reviravoltas no caso envolvendo as duas irmãs, a família das meninas relata ter medo de voltar para casa e sofrer retaliações. É que a gente não sabe o que se passa na cabeça da pessoa, no coração das pessoas, porque eu relatando nem das minhas filhas, eu não soube o que ela fez, por que ela fez isso. Eu sinto medo que eles façam, se revolte contra a minha família, contra minhas filhas, minhas outras filhas que não tem nada a ver na história. Minhas filhas estudam, eu tenho que ir para trabalhar, meu esposo trabalha do lado da casa deles. E tudo isso me deixa nervosa, me deixa com medo. Atualmente, a irmã mais nova está em casa. Já a adolescente foi encaminhada ao Instituto de Perícia da Criança e do Adolescente. Ela está internada e fez exames para verificar se houve ou não o abuso, além de ter feito um tratamento com medicamentos que reduzem o risco de transmissão de infecções sexualmente transmissíveis, como HIV, hepatite B e sífilis. Apesar dos depoimentos inocentando o vizinho, a verdade sobre o caso só será descoberto após um laudo médico que deve sair em até 30 dias. Eu peço desculpas, sinceras desculpas à família, aos familiares, amigos. Quero agradecer também todas as pessoas que manifestaram em busca das minhas filhas no dia do ocorrido. E eu lamento mesmo por tudo que está acontecendo, porque eu jamais ia imaginar que isso ia acontecer, nunca na minha vida. Que se a gente fosse um caso que a gente soubesse o que ia acontecer, a gente evitava o que ia acontecer, mas é uma coisa que a gente não sabe. Realmente, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe o que se passa pela cabeça de uma criança de fazer uma coisa dessa, porque é falta de conselho, de conversa. Não é porque a gente senta, a gente conversa, a gente dá conselho, orienta como se deve fazer as coisas. Mas sabe, nem a cabeça de um adulto a gente não entende, quanto mais uma criança, né? Mas são informações aí que a gente está apurando aí no decorrer dessa semana. Durante essa semana a gente vai ouvir aí outros testemunhos, né, para poder finalizar esse inquérito.